Olá a todos, todas, todes que acompanham, né, que acompanham o canal History of Science. Super prazer estar aqui de volta com vocês. É a minha segunda participação nesse espaço virtual que eu acho muito bacana, muito importante e necessário para que a gente possa trocar ideias, conversar sobre diferentes temas em relação à ciência, à divulgação científica, à educação em ciência, enfim, né? Então, é um prazer enorme e quero agradecer aí a turma que organiza esse canal, que eu acho que é um meio muito importante para a gente poder atingir públicos cada vez mais amplos em relação a esses temas, né, que têm relação com a divulgação da ciência. Bom, para quem não me conhece, eu trabalho, né, atualmente pesquiso, né, questões relacionadas à educação em museus e à divulgação científica. Tenho uma formação inicial em biologia, né, mas sou professora da universidade e trabalho especialmente com formação de professores, mas também formação de educadores de uma forma geral, formação de pessoas que trabalham nas ações de divulgação científica. Atualmente, eu estou participando, né, do Centro de Estudos Sociais, que é um centro que pertence à Universidade de Coimbra. Estou aqui com uma bolsa da FAPESP, uma bolsa de pesquisadora visitante, e orientada ou supervisionada, né, como a gente chama nesse tipo de bolsa, né, por uma pesquisadora do SEIS, que se chama Maria Paula Menezes. A Maria Paula é de Moçambique, é uma moçambicana, e Maria Paula tem sido uma parceira muito importante nesse processo de aprofundamento da minha pesquisa, que tem se pautado em entender como é que as questões, né, relacionadas à biodiversidade nos museus de história natural e museus de ciências, né, nas exposições, na verdade, né, desses museus, elas são apresentadas para o público, né, que concepções, que ideias de biodiversidade, por meio das exposições, aparecem para o público, né, numa perspectiva de o que eu estou chamando de uma biodiversidade decolonizada, né? Daqui a pouco eu falo melhor sobre isso, mas contextualizando, então, eu estou nessa pesquisa que está durando, que durou essa fase, vamos dizer assim, de coleta inicial de dados aqui em Portugal. Ela durou 3 meses e eu trabalhei, né, em 2 grandes museus, o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra e o Museu de História Natural e de Ciência da Universidade de Lisboa, né? No Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, eu pesquisei especificamente o Gabinete de Curiosidades, uma interpretação, esse é o nome da exposição, né? Gabinete de Curiosidades, uma interpretação, né? Na Universidade de Lisboa, né, no Museu de História Natural da Universidade de Lisboa, eu focalizei em 2 exposições. Uma se chama Plantas e Povos, e a outra se chama Ilustrare, né? Então, eu vou falar um pouquinho, rapidamente, o que é cada uma dessas exposições e vou falar para vocês um pouquinho o que a gente tem, o que eu tenho percebido, né, pensando nessa perspectiva de uma biodiversidade decolonizada, né? Bom, a gente, no caso do Gabinete de Curiosidade, né, o Museu de Ciência reproduziu, né, a ideia do que seria um gabinete de curiosidade na perspectiva mais clássica, né, de um gabinete do século XVI, né, mas utilizando o acervo, né, da própria universidade, né? E, basicamente, muitos dos objetos que estão ali são objetos, como as próprias coleções da universidade, né, são objetos que são oriundos das ex-colônias portuguesas, né, então Brasil e vários países da África, principalmente Moçambique, Angola, enfim, né, Guiné. E nesse espaço, então, esses objetos estão distribuídos de uma forma, vamos dizer assim, dispersa, amontoada, ao mesmo tempo esteticamente muito
muito chamativa, muito bem organizada, muito bem iluminado, né? Organizado não, muito bem proposto na perspectiva de um gabinete, né? E a ideia, então, esse gabinete ele está aberto ao público, né? E o que eu fiz nesse estudo e o que eu fiz nessas duas outras exposições também no outro museu foi tanto entrevistar as pessoas envolvidas na produção da exposição e na direção, na gestão do museu, como também o público visitante, né? Então, no Museu da Ciência de Coimbra, a exposição estudada foi o Gabinete de Curiosidade. Já no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, a exposição Plantas e Povos é uma exposição que apresenta como é que as plantas foram sendo utilizadas pelos diferentes grupos sociais, culturais, né? E como é que as plantas sempre tiveram um papel ligado às questões de cura, a questões de beleza, de cuidado, a música, a manifestações culturais, né? A cura, acho que eu já falei cura, e também a outra exposição, que é a Ilustrare, uma exposição basicamente que mostra a história da ilustração científica a partir também da coleção do Museu de História Natural de Lisboa. O que é interessante nessas duas exposições é que, da mesma forma que eu falei da Universidade de Coimbra, as exposições do Museu de História Natural da Universidade de Lisboa, também grande parte delas é oriunda de objetos que foram coletados durante a colonização, né, tanto do Brasil quanto depois de países africanos, né? Então, assim, a pesquisa, ela foi sendo também assim, eu cheguei aqui com algumas perguntas, algumas perspectivas, algumas ideias, mas que na medida que eu entrei em contato com vamos dizer, essa realidade das exposições, como é que elas eram, né, efetivamente, que objetos elas possuíam, eu fui fazendo ajustes, né? E, basicamente, o que eu tentei trabalhar com o público e também com os conceptores e responsáveis é exatamente como é que o museu hoje, esses museus se colocam frente ao fato de que o acervo que eles têm é um acervo oriundo de processos de colonização, processos esses que muitas vezes, né, são marcados por não, violência do ponto de vista das relações com as diferentes culturas desses contextos, né? Como também com questões de impacto ou de retirada de objetos naturais, né, mais do que isso, de animais, de plantas, né, levantando questões que dizem respeito ao meio ambiente, à conservação e tudo mais, né? Então, o que eu problematizei nessa pesquisa e nessas entrevistas e nas análises que eu estou fazendo é exatamente isso, né? Tentar entender como é que o público e também como é que os responsáveis pelos museus percebem o fato do papel desses museus hoje terem esses objetos, terem essas coleções e exporem essas coleções para a sociedade, né? Isso por um lado. E, por outro, eu também coloquei questionamentos com relação ao que hoje vem sendo falado bastante, que tem a ver com toda a discussão sobre repatriação, restituição, devolução de objetos, né, para os grupos de origem, né, para os territórios de origem e tudo mais. E o diferencial do meu trabalho, me parece, é que essas discussões estão sendo feitas já há algum tempo, inclusive já tem movimentos importantes de devolução de objetos, mas de objetos culturais, né? Objetos que eram utilizados em rituais ou pertenciam a determinados grupos culturais. No meu caso, meu objeto, as minhas perguntas estão muito relacionadas às questões de biodiversidade, no sentido dos elementos que pertencem diretamente à natureza. Se é que a gente pode separar cultura e natureza. Aliás, essa é uma discussão que emerge no meu trabalho também, né?
se é possível a gente trabalhar com essa dicotomia entre natureza e cultura, e também entre humanos e não humanos, né? Então, o meu trabalho está caminhando para, vamos dizer assim, para percursos que talvez eu nem tivesse inicialmente pensado muito, elaborado muito, mas que está trazendo discussões que estão colocadas também atualmente na perspectiva da decolonização, que é exatamente essas fronteiras, ou devastando essas fronteiras, né, entre humanos, não humanos, cultura e natureza, né? Mas isso numa dimensão de política, né, e histórica, né, na medida em que o meu universo são os museus, e são os museus que têm coleções e cujas coleções foram construídas a partir de processos de colonização que são marcados muitas vezes por essas questões de violência, por essas questões de devastação ambiental, enfim, né? Bom, nesse momento eu tô, como eu disse, né, estou finalizando o trabalho aqui, a pesquisa, a primeira fase da pesquisa, eu diria, né, que foi uma fase mais de coleta de dados, né? E então ainda vou ter que organizar esses dados e trabalhar e analisar. A ideia é analisar nessa perspectiva decolonial e das epistemologias do Sul, no sentido de, por um lado, que eu acho bastante interessante o que o Boaventura Santos propõe, que, por um lado, a gente tem essa perspectiva da denúncia, né? Da gente denunciar essas histórias, a história desses objetos. Esses objetos pertenceram a pessoas, a grupos, a territórios, a geografias, né? A culturas, né? Então, há todo um trabalho de denúncia, mas também um trabalho que pode ser chamado de resistência ou de anúncio, né? Que é também assim, e aí, né? O que tem aparecido nos museus a partir desses objetos, né? E como é que os museus estão lidando, e aí, no caso, esses dois museus aqui, né, estão lidando com esses objetos, como é que eles estão apresentando isso para os públicos, e o que os públicos, né, estão pensando, percebendo, imaginando quando entram em contato com esses objetos. E o que eu posso dizer para vocês, assim, dando um pequeno spoiler, assim, né, dos dados, né, que tem aparecido, na verdade, uma diversidade muito interessante, né, e especialmente no que se refere ao público. Eu acho que, por um lado, tem aspectos interessantes no sentido de, por exemplo, não há ninguém, eu entrevistei ao todo por volta de 40, né, participantes, né, juntando todos os dois museus e as 3 exposições, né? O que a gente percebe é que todo mundo identifica que o processo de colonização foi algo negativo, ruim, triste, e que não deveria ter sido assim. No entanto, há uma certa perspectiva de uma naturalização, no sentido de que muitas pessoas falam assim, ok, não foi bom, mas é alguma coisa que aconteceu e a gente não pode mais fazer nada sobre isso, né? Foi uma coisa que está no passado, então a partir de agora, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, é alguma coisa que não, de alguma certa maneira, não quer colocar em xeque, ou não quer problematizar, né, esse passado, essa história, né? Esse é um aspecto interessante que eu percebi, né? Eu entrevistei pessoas, muitos portugueses, obviamente, que visitam, mas brasileiros, né? E pessoas, são museus muito visitados por turistas do mundo inteiro, então tinham, no grupo de pesquisa também tinham pessoas de outros países da Europa, né? Não entrevistei nenhuma pessoa de nenhum país africano. Isso é um dado interessante, né? Do ponto de vista de que esse público, pelo menos no meu universo, que também não é muito grande, mas esse público não frequentou no período que eu estava coletando dados esses museus, né? Brasileiros, sim, e de outros países europeus. Então, esse é um primeiro aspecto que a gente percebe de cara, uma certa naturalização, né?
Por outro lado, quando trazem essas questões de repatriação, de restituição, há uma tendência das pessoas acharem que isso é um elemento importante a ser discutido, mas que é algo como assim, quer dizer, só deveria voltar se houver uma garantia de que esses materiais serão muito bem cuidados, porque isso a gente faz aqui, a gente cuida bem desses materiais, né? Então, deveria ter as condições ideais para que esses materiais sejam cuidados e possam fazer seu papel. Mas, de uma maneira geral, há um consenso de que o museu tem que mostrar esses objetos, e que é fundamental que os museus divulguem, mostrem, e que é papel dessas instituições contarem essas histórias, né? E isso é um aspecto que eu acho bem positivo. Mas, assim, gente, os dados são muito ricos, as pessoas têm opiniões, as pessoas se colocam, as pessoas, inclusive, trazem propostas de como devem ser os processos de restituição, de devolução. É muito interessante, tem gente que fica, durante a entrevista, elucubrando, pensando por possibilidades, né? Então, é um pouco isso que eu tenho visto, mas eu acho que, como eu disse, isso vai dar pano para manga aí para novas análises futuras. E é por aí. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.